Nossa. Paz do Senhor, pessoal. Muitas desculpas por estar entrando agora, mas eu tive uma certa dificuldade para entrar no horário, amém? Deixa eu colocar aqui pra gente um louvor. Acho bacana, né? Fundo musical aqui pra gente. Paz, Ale. Amém? Olha, bacana, mais um entrando. Legal, pessoal, Deus abençoe, viu? Quero falar sobre o casamento, né? Deixa eu baixar um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Na verdade, eu peguei uma coisa que eu queria aqui, viu? Deixa eu baixar só um pouquinho. O iFood chegou com uma promoção imperdível para você. Cadastre agora a sua loja e garanta até 4 Tudo acontece no ao vivo, né? Então eu vou colocar aqui. Deixa eu baixar. Tem um bate-papo para falar com vocês hoje, assim, fantástico, sabe? Muito legal mesmo. E eu quero que você participe. Paz, neguinha, paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você um assunto que eu coloquei hoje. Meu casamento está por um fio. Tenho conhecido muitas pessoas com essa dificuldade. Aí eu lembrei de um Salmo 121, só a primeira parte que a gente tem que falar numa situação dessa. Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vai me vir o socorro para não acabar o meu casamento? Aí a gente lembra que o Senhor nos responde. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, eu quero compartilhar com você a respeito da situação que muitas vezes no relacionamento nós entramos e começamos até bem no relacionamento, né? Começamos assim divinamente bem, só que de repente a gente se encontra numa situação onde o relacionamento ele começa a ficar cansativo, onde o relacionamento não tem mais resposta, onde nós não conseguimos mais ver esperança para que esse relacionamento seja motivatório. Bacana quem está entrando aí, olha até, Deus abençoe, Stephanie. Então assim, o que eu quero falar sobre isso, meu casamento está por um fio, dentro das igrejas. Meu assunto aqui com você é geralmente com aqueles que estão dentro da igreja passando por uma grande luta, uma grande dificuldade. Conseguir entender que o casamento da gente não precisa ser salvo. Eu não posso ficar salvando o meu casamento. O meu casamento ele tem que ter uma estrutura para ele simplesmente ter o equilíbrio de permanecer e melhorar a cada ano, a cada momento. Sabe? Nós passamos por dificuldades, mas nós não podemos esquecer do foco, que é Cristo e abaixo de Cristo nós, esposas ou maridos. Amados, a Bíblia não nos dá assim uma explicação tão linda do que é um casamento abençoado por Deus. Imagine aquela cena, Jesus na cruz, recebendo todas as retaliações, todos os pecados, todas as setas, ele recebendo tudo aquilo por amor à igreja. Efésios fala sobre isso, capítulo 5. O amor do Senhor era tão grande que ele protegeu a igreja e recebeu tudo aquilo que a igreja podia receber. O marido, ele tem que se comportar da mesma maneira. Esse é o verdadeiro casamento cristão. Eu sempre digo, e eu estava fazendo inclusive um TCC sobre isso. Será que todo casamento que se casa na igreja e tal é cristão de verdade? Porque às vezes não é, o casamento vive por um fio.
Vive assim, naquele momento de extrapolar e chutar o pau da barraca e desistir. Por quê? Porque as coisas não conseguem ser alinhadas. Ninguém consegue concordar com nada. Nada que se faz tem concordância. Então não tem casamento que se consiga permanecer. O certo é não casar. Mas se você está casada, você não pode ter um casamento por um fio. Porque o fio pode se quebrar. Você pode e deve estar alicerçado na palavra de Deus. Outra coisa, hoje eu estava conversando com uma ovelha minha, e ela falando sobre essa questão de casamento, e eu falando para ela, muitas vezes as pessoas, elas vivem numa nostalgia muito grande. O casamento está assim, quebrado, mas ela não consegue resolver a situação do presente e sonha com um casamento onde houve momentos de felicidade. Aí a pessoa fica no sofrimento do casamento sem resolver a questão. Ou seja, está casado, mas está por um fio, está casado, mas a coisa não está boa, está casado, mas consegue ver nos outros, em qualquer outra pessoa, mais qualidade do que naquele que você escolheu para se casar. A culpa do casamento estar por um fio é de um e de outro. Se vocês segurarem as mãos, vão se consolidar. Mas se ficar por um fio, cada um do lado segurando num fio, vai quebrar, não tem jeito. O casamento, ele é algo para se permanecer. O casamento não foi feito para a separação. Mas o casamento foi feito para o prazer, para uma qualidade de vida melhor. O casamento te dá direito ao sexo. O casamento te dá direito à alegria. O casamento é para você entender que você vive aqui na terra um pouquinho daquilo que é o céu. Complicado, né? Não sei como é que você está vivendo o seu casamento. Casamento não é para ser competição. Você não é melhor do que seu marido não é melhor do que você. Casamento não é para ser disputa de beleza. Você engordou, ela não, então ela joga na tua cara todo o tempo. Isso não é casamento de Deus. Casamento não é para viver por um fio, mas é para você olhar para Deus e falar: Senhor, eu vou clamar ao Senhor o livramento, para que o meu casamento seja um casamento pautado na tua vontade, no teu querer. Só que você não consegue ver mais saída, porque no seu casamento tem desrespeito, você não respeita o teu marido, fala mais alto do que ele. Ele, por sua vez, não responde, fica calado, mas juntando ali uma informação negativa sobre você. Olha para você e fala: por que me casei com esse ser humano? Você olha para ele e fala: o que está acontecendo? Me casei com um homem que gostava de academia, que gostava de malhar e agora está gordo, preguiçoso, diante da televisão, só assistindo futebol. Só que são muitos fatores, mas um dos fatores que pesa no casamento é, depois que nos casamos, a gente começar a se acomodar e esquecer de buscar a Deus para o casamento ser feliz. Casamento com alegria é um casamento, não é só o dinheiro. O dinheiro é bacana, lógico. Ninguém é tonto para não falar que é bom ter dinheiro para comprar um carro zero, ter dinheiro para você viajar, ter dinheiro para tantas coisas. Mas isso não traz a felicidade no casamento. Porque a intimidade do casal, dentro das quatro paredes, faz a diferença no relacionamento. Não adianta você ser um estereótipo de casamento perfeito cristão e dentro do quarto você não se relacionar com seu marido ou sua esposa. Não adianta você virar para um lado, ela para o outro e ficarem assistindo filminhos no celular, ou quando um dorme a outra dorme, você procurar ali uma informação que vai te trazer um pouco mais de desejo sexual e satisfação sexual sozinho. Porque o casamento por um fio traz isso, sabe? Você não precisa mais da sua companheira para você poder se satisfazer sexualmente. Você pode simplesmente olhar para outra mulher no celular e se masturbar e fazer um nudes. É o que acontece. E eu não estou falando, gente, eu não estou falando para o ímpio. Eu não prego para o ímpio, eu prego para o ímpio salvação. Mas eu prego para você uma mudança de vida no seu casamento. Você precisa entender. A semana que vem eu não vou fazer nesse horário, mas eu vou chamar meu marido que ele vai participar, tá bom? É que eu falei pra ele assim: vai cortar esse cabelo nele, porque não tá bonito o cabelo. Casamento é isso. Querer o melhor pro seu esposo olhar pra você e falar: que linda que você tá.
A velhice, ou seja, o tempo do casamento, não é para a gente poder sentir que está se perdendo no casamento por causa da idade. Não. Seu marido casou com você, você era jovem, ele também, agora vocês envelheceram. Vocês têm que viver juntos, curtir o momento junto. E não ficar procurando por aí menininha nova, garoto novo, isso é ridículo demais, sabia? Um casamento por um fio, tudo isso é consequência. Consequência daquilo que nós fazemos no casamento, daquilo que nós procuramos, daquilo que nós cavamos. Muitas vezes nós esquecemos que um casamento dentro da igreja, baseado no Senhor, tem a observância de Deus, o olhar de Deus sobre a sua vida e a sua história. E quando você não se posiciona e deixa o inimigo dominar seu coração, e você começa a olhar para aquela mulher que um dia você amou, que um dia você desejou, agora como fardo, seu casamento vai por um fio. Aí você acha que você vai se casar com outra ou outro, e isso é o que Deus quer? Não, está errado você. Pode não. Você tem que restaurar, você tem que buscar a mudança, você tem que buscar querer se transformar aqui dentro de você, para você poder abençoar o outro. Sabe, às vezes a gente é casado, as pessoas falam de casamento e aquela alegria no lar e você não tem. Algumas atitudes podem mudar o nosso casamento. Quer ver uma coisa que faz com que o nosso casamento saia dessa situação de por um fio? Faz o ministério da mesa na sua casa? Pode ser? O que é o ministério da mesa, pastora? Na hora da mesa, todos juntos, reunidos, mas nós não temos tempo durante a semana. Faça isso no fim de semana. Reúna a sua família, reúna você, seu esposo, seus filhos. Orem juntos, se alimentem, conversem. Faz parte da família. E aí isso consolida o seu casamento. O casamento cristão, ele é baseado em admiração pelo outro, porque senão ele vai ficar por um fio. A mulher, ela se produz, vamos lá. Eu vou lá, faço meu cabelo lá no salão, cuido de mim, chego em casa, meu esposo não fala nem uma palavra. Não fala nada. Casamento vai por um fio. Não tem jeito. Se você se prepara, se produz, você só tem um namorado só que é seu marido. Se ele não se colocar na posição de te admirar, seu casamento vai por um fio. E aí você desce uma ribanceira e encontra lá um infeliz com uma bandeja aparentemente de ouro, um príncipe encantado você encontra mentiroso, porque não é real. Um detalhe, melhor, meus irmãos, a gente ficar com aquilo que a gente tem, porque a gente já sabe os defeitos, do que a gente deixar o nosso casamento acabar e procurar um outro relacionamento. Você vai ter que conhecer a pessoa na vida sexual, o que ela gosta, como ela faz ou não faz, ou deixa de fazer. Você vai ter que se acostumar com aquela pessoa que ronca mais do que o que você tinha. Aquela pessoa que tem algumas atitudes, o estômago não é muito bom e à noite fica aí soltando pum. Você já tem a sua, você já tem o seu. Isso, o seu casamento, ele pode hoje ser transformado. Sabe? Não precisa viver de uma nostalgia de um casamento do passado. E que hoje o seu presente é um horror. Não, o casamento da gente pode ser um casamento de alegria. Existem momentos de estresse, mas todo momento de estresse, o primeiro momento de estresse que você tem com seu marido não é para você bater boca, é para você se retirar ele também. E isso faz com que o seu casamento tenha paz. Aí numa segunda situação, você espera o momento certo e fala, não fiquei satisfeito com o que você fez. Ou não fiquei satisfeito com o que você falou. Amor, isso está errado, a gente precisa melhorar. Então existem algumas formas, sabe? O casamento, como eu falei ontem, o casamento, para o sexo não é o cerne do casamento. Não. A comunhão com Deus no seu casamento é a tua vitória. Mas o sexo foi dado por Deus de uma maneira poderosa para que você sentisse alegria. Se não, meus irmãos, prestem atenção. O que é um casamento? Se você não tiver alegria dentro do seu relacionamento íntimo, lá dentro do seu quarto. Casamento tem problema, casamento tem... a gente começa a se cansar um pouco de algumas situações. O casamento tem às vezes, aquela situação assim de momentos que você já não mais percebe o outro. Casamento tem a questão financeira, casamento tem a questão dos filhos, que
atrapalham muitas vezes a vida sexual, o bate-papo. O casamento tem a questão das dívidas, as contas que vêm, as contas que você não consegue pagar, é alguma situação, tudo isso vai oprimindo a gente dentro do casamento e a gente esquece que Deus está no controle. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, para o meu casamento, Jesus que está por um fio. Oxi, você acha que o nosso Deus, que fez o nosso casamento, teve a mão dele ali embaixo, não vai resolver? Seu casamento está por um fio, sabe por quê? Porque você está resolvendo do seu jeito, com ignorância, com traição. Seu casamento está por um fio, sabe por quê? Porque você não admira mais seu companheiro, sua companheira. Você não percebe o esforço que muitas vezes aquela mulher faz com filhos, com casa, com trabalho, para ficar bem para você. O casamento, ele é de altos e baixos, mas nós podemos permanecer numa estabilidade tranquilo. Eu posso durante a semana ter um estresse com meu esposo, mas durante a semana eu não posso ter toda semana o estresse, todo o tempo brigando. Não é de Deus a briga, não é de Deus a confusão. Agora, o casamento por um fio é um casamento que não tem parceria, não tem amizade, não tem sexualidade, não tem admiração, não tem desejo mais. Esse casamento está por um fio. Está por um fio. Sua esposa passa por você, você não tem a capacidade de dar um abraço nela, dar um aconchego, um arroxo nela. Não tem mais. Só naquele momento, é que nem um animal. Casamento por um fio, o homem é igual um animal na cama. Sabia? A mulher se cansa disso. Presta atenção, você que é homem. Às vezes o chifre vem, é lógico que não pode, mas o chifre vem porque você não é mais um homem carinhoso com ela. Você só quer ir lá igual um galo, satisfazer o seu prazer e esquecer dela. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que dar prazer ao nosso cônjuge, porque é o prazer dele que nos proporciona o prazer. Seu casamento está por um fio porque você não está vigiando na hora sexual. Seu casamento está por um fio porque você não elogia a tua mulher, teu marido. Seu casamento está por um fio porque você prioriza mais as coisas da igreja, não de Deus, né? Não Deus. Da igreja, o pastor, a pastora, a limpeza, as irmãs, os ensaios, o jejum e fala, estou cansada, trabalhei demais na igreja, estou de jejum. Seu casamento está acabando. A culpa é você ou o seu cônjuge proporcionando isso. Mas eu estou terminando e falando para você. Há tempo, tem tempo de Deus restaurar toda essa confusão que está aí no seu casamento. Amém? Quero dizer para você que se você pegar, respirar fundo, você está casada. Eu sempre falo isso, a máquina está na tua mão. Você é a esposa, você é o marido. Se vocês estão juntos porque há sentimento. Não é só por causa de dinheiro, isso não segura ninguém, não é só por causa de filho, também não segura. Tem sentimento aí. Dá tempo de resolver. Hoje ainda procure tua esposa e fale, eu preciso mudar, quero começar um 2022 diferente. Eu quero ser um marido especial, eu quero ser uma esposa especial. Vai malhar, vai caminhar, ore mais juntos, busque mais a Deus. Às vezes você é crente com a sua mulher só na igreja, mas em casa você não ora com ela. Em casa vocês não se reúnem no mistério da mesa. Em casa só gritando, brigando. Em casa vocês se arrumam para a igreja, ninguém dá um abraço em ninguém dá um beijo durante o dia, nada. Para que está casado? Agora, se você não está casado, ou no sentido de querer se separar, está no pecado. Casou, permaneça casado. Mas pode ser diferente o seu casamento a partir de hoje. Mais de uma vez, eu estava nas minhas orações, no horário do almoço, do trabalho. Gente, sem brincadeira, uma experiência aqui para vocês. Eu orando, né? Sabe o que você sentiu o céu no seu lar? Um pedacinho do céu na minha casa. A paz dentro da minha vida. Irmãos, eu não tenho nada. Eu pago aluguel. Meu carro ainda, em nome de Jesus, eu vou trocar esse ano. É 2008. As minhas viagens que eu faço para a África são Deus. É Deus que prepara tudo, porque o meu trabalho lá é muito grande na África já, 5 anos que eu viajo para lá, mas tudo preparado pelo Senhor. Mas aí o que eu percebi? Que não é o que eu tenho, sabe? Não é.
mas é o que eu sou diante de Deus que faz a minha casa ser feliz. A minha vida de oração, a sua vida de oração, a sua vida de renúncia e a valorização do seu casamento. Você, mulher, às vezes a mulher ela não tem a mesma disposição sexual que o marido, mas vocês vão ter que entrar num acordo. Ele desceu um pouco e você subiu um pouco nessa escala, tá bom? Para o seu casamento não ficar por um fio. Só que eu vou terminar, porque eu vou entrar agora meia-noite, eu não sei se já é meia-noite. Meia-noite eu tenho que entrar. Tchau. Ó, semana que vem eu vou falar com o tema Meu Marido Junto. Sexualidade no casamento. Espero você. Compartilha, tá bom? E vai lá no meu canal, Pastora Penha, #Missão África. E aí dá uma curtida lá, compartilha, se inscreva no meu canal. É muito bacana, porque eu falo da minha missão, vocês vão ver algumas coisas da minha missão, as minhas histórias, minha entrevista na Record, os trabalhos que são feitos são maravilhosos, mas você vai ver muitas ministrações fantásticas que o Senhor tem me dado. Queria que você se inscrevesse, fizesse parte do nosso canal lá também, tá bom? Deus abençoe. Agora eu vou entrar no clamor da meia-noite aqui com umas irmãs e preciso parar, mas foi bom demais. Eu vou trabalhar com vocês de segunda a sexta-feira, não sei ainda o horário, foi esse horário essa semana, mas se você tiver alguma coisa, alguma dica de temas que você queira saber, que eu possa te ajudar, deixa aí no Instagram, procure falar comigo que a gente conversa, tá bom? Bom fim de semana para você, Deus abençoe sua vida. Pastora Penha falando de Mairinque, da Igreja Vale da Bênção. Tchau!